Então, bom resto de dia para todos vós, mas antes de mais gostaríamos de anunciar que temos aqui a Helena Marujo e o Fábio Broto. A Bamboal, mais uma vez, traz um livro que para nós nos faz todo sentido, que é a Pedagogia da Cooperação, que é este que eu tenho aqui. E este livro é um livro que acabou de sair e que tem o selo da Unesco, da Cátedra da Educação para a Paz, Educação Global para a Paz Sustentável. E anuncio também que a Bamboal acabou de sair também, tem um ano, e, portanto, lançou o Design de Cultura Regenerativa do Daniel Cretanval, lançou o Esperança Ativa da Joanna Macy, também um lançamento recente, e pronto, e o Pedagogia da Cooperação, que já digo. Vamos muito proximamente editar mais 2 livros. Um deles é o Economia, Consciência e Abundância, do Paulo Roberto, e a Liderança Restaurativa, do Gilles Hutchins e da Laura Stone. Eu começava por apresentar a Helena Marujo, primeiras senhoras. Helena Marujo é uma pessoa subejamente conhecida, mas pronto, para quem não a conhece, eu trago aqui um currículo muito sintético do que faz Helena Marujo, que é doutorada em Psicologia, Psicoterapia e Aconselhamento Educacional pela Universidade de Lisboa, é professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, onde exerce os cargos de coordenadora da Cátedra da Unesco em Educação para a Paz Global Sustentável, aliás, em que fez, na sessão pública de lançamento, utilizou um dos elementos que é referido no livro, o World Café, e também usou este World Café num encontro nacional de futuros gestores de recursos humanos. É coordenadora adjunta da Unidade de Gestão de Recursos Humanos e coordenadora executiva das pós-graduações em Psicologia Positiva Aplicada e em Educação para a Paz Global Sustentável. O Fábio Otuzzi Broto é o cofundador do projeto de cooperação, é o elemento mais destacado do livro da Pedagogia da Cooperação. Ele é mestre em Ciências do Desporto pela Unicamp, é bacharel em Psicologia pela Universidade de São Marcos, é licenciado em Educação Física pela FEFISA, é pioneiro nos Jogos Cooperativos e na Pedagogia da Cooperação, atua como facilitador de relações colaborativas em organizações de todos os setores e é professor em cursos de formação e pós-graduação. É também o autor de artigos e livros, entre eles Jogos Cooperativos, se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Um outro que é os Jogos Cooperativos, o jogo e o desporto como um exercício de convivência. E a Pedagogia da Cooperação da Fundação Val da Unesco. E, claro, este livro que conhecemos, que é o Pedagogia da Cooperação, que saiu agora em Portugal, em português de Portugal. E então, eu gostava muito que trouxéssemos algo que a nós nos faz bastante sentido e que começássemos por aqui. O que é que está vivo no vosso coração, de cada um de vós, quando falamos em cooperação? Não sei quem é que quer começar, eu posso lançar a Helena Marujo, se quiser. O que é que está vivo no seu coração? No meu coração está vivo, quando ouço essa palavra, uma imagem que é uma imagem de proximidade e de vínculo entre as pessoas para um objetivo comum. E essa proximidade e esse vínculo tem características muito especiais e uma delas para mim é que as relações em que as pessoas estão nessa experiência não são instrumentais, ou seja, que são vividas, experimentadas, sentidas, sem um objetivo egoísta, porque o objetivo fundamental é um objetivo de bem comum, de qualquer coisa que é conjunto. E isso faz-me sentir a cooperação como uma experiência humana muito luminosa, talvez das mais fascinantes e das mais importantes para a sociedade atual. Eu acho que eu vou partilhar bem
aqui o que está no meu coração na direção do que você falou, Helena, porque a palavrinha assim que quando o Gabriel perguntou soou para mim é reencontro, né? Acho que cooperação, mais do que um caminho para o encontro, eu sinto que é um caminho de reencontro, né? Reencontro com pessoas que a gente imagina não fazerem parte, né, da nossa jornada, reencontro com a gente mesmo, né, consigo mesmo, consigo mesma, em uma outra, vamos dizer assim, atmosfera, né? Acho que é um reencontro que a cooperação permite, a partir do encontro consigo mesmo, a gente encontrar o nós que existe entre você e eu, né? Eu acho que, para mim, o que pulsa no coração, assim, quando eu me vejo nessa jornada de cooperação, é esse gosto pelo mistério, né? Pela surpresa. O que é que vai acontecer quando você e eu nos encontramos em um lugar que não é o seu e nem é o meu? É aquele lugar do nós, né? E nesse lugar, tudo é possível, se for possível para todo mundo, né? Essa é a minha sensação, Gabriel e Helena, quando a cooperação bate na porta assim, do coração. Né? Eu tenho bastante curiosidade, Helena, de, perante essa quantidade de coisas que fazes, nomeadamente a cátedra da Unesco, acho que é algo absolutamente fascinante, porque de facto promove a paz e isso é algo que se calhar todos nós ansiamos, mas também o inquérito apreciativo, o World Café, são outros elementos que são absolutamente importantes para a prática, para as organizações, para as pessoas, para as famílias, para as comunidades, para os mais desfavorecidos, para os pobres, enfim, para a relação, para trazer uma relação de equidade entre as pessoas. Eu gostava um pouco de conseguir trazer um pouco o que é que une todas estas praias, digamos assim, todos estes elementos que no fundo são absolutamente todos interligados com a cooperação e que promovem uma relação mais íntima e mais próxima entre as pessoas. Bom, eu sendo psicóloga de formação, fui treinada, até psicóloga clínica ainda por cima, fui treinada para, não apenas para uma perspectiva individual no olhar sobre o ser humano, portanto ver a pessoa sobretudo na sua visão, as características internas, intrínsecas, aquilo que ela tem dentro dela, os seus mecanismos psicológicos, emocionais, etc. E, portanto, completamente descontextualizada. Como a segunda coisa que me ensinaram na minha formação foi eu tornar-me perita em identificar aquilo que não funciona nos sistemas humanos e nas pessoas. Nomeadamente ser capaz de ser uma rotuladora das disfuncionalidades. Portanto, o que é que a criança ou o adulto ou aquela equipe tem que não funciona e, portanto, precisa de ser reparado. E ambas estas abordagens e estes olhares chocavam contra a minha maneira de ver a realidade e as pessoas. E, portanto, fui procurando quem trabalhasse com perspectivas mais sistémicas, mais integradoras, mais inclusivas, que sublinhasse que as pessoas não existem fora da história que estabelecem com os outros, das relações onde estão e dos sistemas onde se movem, por um lado, e por outro fiz um caminho de procura de outras maneiras de podermos trabalhar em conjunto que fosse não identificar o que não está bem nas pessoas
e na vida, mas pelo contrário, onde é que estão os sinais de luz, onde é que estão os sinais de vitalidade, o que é que faz as pessoas e os sistemas e os grupos humanos estarem no seu melhor, realizarem-se, elevarem-se. E esse caminho levou-me a encontrar metodologias como o inquérito apreciativo, que tem como pressuposto que as perguntas são transformadoras, que perguntar já é intervir, que foi outra dimensão que para mim foi fundamental descobrir. A linguagem foi sempre qualquer coisa que me apaixonou perceber enquanto instrumento de mudança, enquanto instrumento de proximidade. E, portanto, esta ideia de que quando eu pergunto alguma coisa eu já estou potencialmente a mudar um sistema, e se eu perguntar o que é que esse sistema ou essa pessoa tem de melhor, eu encaminho e ajudo a empoderar, a capacitar essa pessoa ou esse sistema, encaixou na perfeição com a minha própria busca. E, portanto, o modelo do inquérito apreciativo, que é um modelo de intervenção em todo o sistema, portanto, vê exatamente a organização, a entidade sobre a qual se debruça nesta perspectiva de totalidade, só faz sentido se estivermos todos. Tem subjacente, obviamente, uma perspectiva cooperativa, porque dá voz a toda a gente para identificar aquilo que melhor funciona e os pontos altos da experiência do passado, para depois, através da energia e da vitalidade que vem de eu falar do que é que há de melhor em nós, termos vontade de sonhar o futuro conjuntamente, usando para isso perguntas que são elas mesmas de apreço por aquilo que há de bom. E, portanto, foi óbvio para mim que este caminho fazia sentido. Fui cruzando depois, tive o privilégio de conhecer o criador do modelo, o David Cooper-Ryder, de organizar em Portugal, nomeadamente com o meu colega e esposo Luís Miguel Neto, a primeira conferência europeia de inquérito apreciativo, de lançarmos na Europa com um projeto financiado que levou o inquérito apreciativo para escolas de intervenção prioritária em vários países da Europa, e portanto foi possível ir abraçando e utilizando a metodologia nos contextos mais diversificados, desde pessoas que vivem no limiar da pobreza, que recebem o rendimento social de inserção, que aqui em Portugal é o apoio que o Estado dá para as famílias que vivem em condições muito, enfim, de grande fragilidade financeira, mas também de levar para 300 professores de uma escola católica ou 800 trabalhadores, a totalidade de uma empresa na área dos sistemas de informação, só para, enfim, lembrar alguns. E fui juntando com o World Café, que é também uma metodologia que se baseia na linguagem enquanto instrumento basilar da mudança social, e que o que promove é conversas profundas num contexto de informalidade. Como se estivéssemos à mesa de café, juntamos, às vezes até em conversas improváveis, como eu gosto de chamar, as pessoas que nunca se encontrariam, apesar de trabalharem no mesmo lugar ou de serem das mesmas comunidades, porque o mundo as separou, ou por diferenças sociais, ou económicas, ou culturais, ou étnicas, e conseguir trazê-las para a conversa, com a descontração de uma conversa de café, mas com a profundidade de falar daquilo que realmente importa na vida das pessoas. E isso também temos levado para a cátedra da Unesco,
da Universidade de Lisboa, porque fazia exatamente sentido que numa cátedra sobre a paz, tudo o que tem a ver com aproximar as pessoas, pô-las em diálogo, e pô-las em diálogo a partir das suas próprias capacidades, virtudes, daquilo que são as suas maiores forças, e portanto como é que elas podem ser usadas para vidas melhores, para vidas coletivas melhores. É isso também que esta cátedra pretende, porque os caminhos de paz, se têm dimensão individual, porque também têm, da procura de cada um, da sua própria, do encontro consigo, gostei muito de usar o reencontro, não é? O reencontro consigo, têm sobretudo uma dimensão estrutural, que tem a ver com o que é que estamos a fazer nas organizações onde nos movemos, nos sistemas humanos onde nos movemos, das escolas, salas de aula, até às empresas, às nossas famílias, às associações de bairro, etc. O que é que estamos a fazer para trazer a paz positiva? E, mais uma vez, a perspectiva positiva presente. A cátedra tem estado mais interessada, não tanto na paz negativa, que é a ausência de conflito, mas na paz positiva, que é a promoção de atitudes e de estruturas que aumentem a justiça, a equidade, a sustentabilidade. Portanto, pelo menos para mim, estas peças do puzzle fazem sentido estar juntas e completam uma imagem, enfim, que para mim corresponde ao caminho que tenho vindo a fazer junto com muita gente extraordinária, devagarinho e com muita humildade, nesta confiança de que o futuro depende de facto de nós. Eu não podia deixar de trazer aqui o prefácio ao livro da Pedagogia da Cooperação em Portugal, da Helena Maruz, e há aqui uma frase que eu acho fantástica, que é: precisamos de inúmeros arquitetos cooperativos, decoradores das relações que nos reconciliem com a esperança. Esta frase eu achei absolutamente deliciosa e ao mesmo tempo eu diria que uma provocadora ou uma provocação para a ação. Como é que vês esta frase, Fábio? Queres que eu a repita? Ô, Gabriel, é legal você repetir para todo mundo aqui gravar bem. Eu tô com essa frase aqui anotadinha aqui, ó, que era uma delas que eu gostaria de trazer para a Helena também explorar, mas repete para a gente gravar bem. Precisamos de inúmeros arquitetos cooperativos, decoradores das relações que nos reconciliem com a esperança. Eu sinto que essa frase, Gabriel, ela justificaria a publicação de um livro só a partir dela, né? Seria uma inspiração, né, para um conjunto de experiências assim que poderia nos ajudar a chegar um pouco mais perto mesmo. Acho que disso que você fala, Helena, de um futuro, né, que seja possível, desejável para todo mundo sem exceção, né? Onde aqui no Brasil a gente costuma brincar com a ideia de que um mundo onde muitos mundos caibam, né? Ou seja, que toda a nossa diversidade ela seja abraçada e a partir desse abraço potencializar a nossa capacidade de servir ao bem comum, né? Como pessoa e como humanidade, né? E talvez para isso seja realmente necessário uma nova arquitetura, né? Um novo caminho, né, de desenvolvimento, e talvez por isso essa chamada, né, para arquitetos, né, e arquitetas, né, vamos dizer assim, do bem comum, da cooperação, né, que ajude a gente a promover esse reconciliamento das relações em todos os âmbitos, né? Muito legal quando você traz, Helena, essa atuação, né, em todos os campos, né, nas famílias, nas empresas, nas comunidades, nas escolas, no governo, né, nos países e entre, né, os países. São relações que estão se regenerando a partir de uma nova arquitetura de relações mesmo, né? E eu acho que
o que a pedagogia da cooperação acabou sendo, né, é um pouco dessa grande síntese, né? Eu acho que o inquérito apreciativo, aqui no Brasil a gente chama de investigação apreciativa, né? Foi uma das bases assim, principais para nascer a pedagogia da cooperação, porque ao longo dos anos nós viemos observando a nossa própria prática, né, no projeto Cooperação e a prática de muitas outras pessoas no Brasil e em outros países, que vinham utilizando diversas metodologias colaborativas para poder justamente ajudar nessa nova arquitetura da nossa maneira de nos organizar enquanto sociedade, em todos esses campos, né, de manifestação, e também uma arquitetura que pudesse nos ajudar a regenerar nossas relações, né, independente, né, do ambiente e das suas funções. E a gente foi observando isso com esse olhar muito apreciativo mesmo, né? O que é que está funcionando em cada um desses ambientes, utilizando essas várias metodologias colaborativas, né? E nós fomos extraindo dessa investigação apreciativa aquilo que de melhor acontecia quando se usavam essas várias, vamos dizer assim, ferramentas para ajudar a solucionar problemas, transformar conflitos, realizar metas ou grandes objetivos nesses vários cenários, né? E dessa observação foi nascendo esse mapeamento, né? E, Gabriel, adorei esse mapa mental que você produziu, né, para ajudar a gente a se orientar com a pedagogia da cooperação, porque foi um pouco isso mesmo que a gente viu nascer através dessas observações apreciativas nesse campo de muitas possibilidades que atualmente já estão à nossa disposição para poder, talvez, contribuir para essa nova arquitetura de relações, tanto relações, né, que acontecem no mundo de fora, como as relações que acontecem no mundo de dentro, né? Como você falou, Helena, essas muitas pazes, né, vamos dizer assim, essa paz, né, que pode ser promovida nas relações com as pessoas e nas relações que eu estabeleço comigo mesmo, né, tendo esse diálogo de dentro e fora, alimentando, né, as mudanças que a gente quer ver acontecer no mundo, né? E eu acho que a pedagogia da cooperação é uma pequena contribuição, uma tentativa nessa direção, de oferecer, né, para nós uma pequena síntese, né, de práticas que podem ajudar nesse redesenho, né, da nossa jornada individual e coletiva, para promover cada vez mais nessa sensação, essa noção, essa experiência de bem-estar, né? Bem-estar pessoal e social, né? Gabriel, não sei se você me permite, mas tomar um pouco o teu lugar e fazer um pedido para a Helena, que também no prefácio, uma coisa que para mim ficou muito potente, né, é quando você fala, Helena, que cooperação é um dos recursos mais renováveis e abundantes na Terra, né? E se é um recurso assim tão renovável e abundante, por que ainda se tem a sensação ou a percepção de que o mundo é muito mais competitivo, a sociedade é muito mais competitiva, nossa natureza é muito mais competitiva do que cooperativa? Se cooperação é tão abundante e é um recurso tão renovável, como você vê essa percepção que ainda se tem, né, desse, talvez, desequilíbrio entre cooperação e competição? Excelente questão, profundíssima e difícil. Eu acho que uma das razões tem a ver com aquilo que aconteceu no pós-iluminismo, depois da Revolução Francesa, em que entramos num período de grande racionalidade, de hipervalorização do indivíduo,
de hipervalorização da performance, do desempenho, do cada um por si, com muito mais relevância dada à dimensão cognitiva do que às dimensões emocional e relacional, que eu acho que estão muito presentes e são basilares no processo de cooperação. E isso teve algumas vantagens, nomeadamente a emergência da democracia, etc., mas trouxe perdas muito grandes no que toca aos aspectos mais próximos da construção das relações, da importância dada às pessoas em relação. E junto a isso, a um modelo capitalista neoliberal, juntando a isso este modelo em que e as características que o próprio modelo económico foi impulsionando e sublinhando, nomeadamente a ideia que a economia trouxe e conseguiu passar de que os seres humanos vivem, são lobos uns dos outros, e que cada o interesse de cada ser humano é centrado em si mesmo e na satisfação das suas próprias necessidades. E, portanto, essa dimensão económica que passou a ser a princesa e o centro das nossas vidas, não é? A princesa das ciências e o centro das nossas vidas, foi sublinhando e reforçando esta ideia da individualidade, do individualismo, da competitividade, da pressão para o sucesso, para o desempenho, de mostrar como é que eu sozinho sou capaz. Com marcas, nomeadamente de culturas como a anglo-saxónica, norte-americana, etc., que foram colonizando uma forma de estar e tirando lugar a outras formas de vivermos, por exemplo, mais presentes em povos da África, como na África do Sul com o Ubuntu, em que o modelo é eu só existo porque tu existes, não é? Portanto, e esta conjunção levou com a primazia também da psicologia, e eu aí sinto que houve uma hipervalorização do ser humano na sua individualidade e não enquanto ser relacional, e portanto perdemos a dimensão do estar uns com os outros e do estar uns com os outros a construir e a constituir a realidade que queremos para todos. Devagarinho há sinais de transformação, de progressivo interesse, nomeadamente do mundo da economia. Tenho o prazer de acompanhar e de trabalhar com uma equipe de economistas italianos que se tem especializado nos bens relacionais e que ao estudar e promover a felicidade traz exatamente uma perspectiva da felicidade para a economia, que é toda ela baseada nas relações e nas relações cooperativas, e nas relações dignificadoras, respeitadoras, participadas, e portanto tivemos uma data de pressões históricas que nos levaram onde estamos agora, mas ao mesmo tempo que nos estão a trazer de novo a uma consciência de que não é sozinho que conseguimos o mundo sonhado, que não é cada um por si, que as coisas fazem sentido e que esta prática e este modelo mataram talvez o mais importante para a nossa felicidade individual e coletiva, que são as relações com os outros, saudáveis, proximidade, de colaboração. E esse é o caminho que estamos a fazer agora, e há muita gente a sentir necessidade de fazer este caminho, e isso é tão bom. Eu não podia deixar de trazer alguns dos princípios do inquérito apreciativo que estão no site do qual a Helena Marujo é co-fundadora, que se chama precisamente Inquérito Apreciativo, e está em português.
e gosto de trazer, sobretudo, aquilo que está, os princípios do inquérito apreciativo, não porque eu queira transformar esta conversa numa conversa sobre inquérito apreciativo, mas porque me parecem interessantes e bem na sequência daquilo que acabamos de falar. As palavras criam mundo, o questionamento gera mudanças, nós escolhemos aquilo que estudamos, a imagem e inspiração, questões positivas levam a mudanças positivas, a totalidade traz o melhor, e agir como se leva à autorrealização, e a livre escolha dá poder. Enfim, são alguns elementos que são, eu diria que é o lado mais poético, e portanto eu não estou a enunciar os princípios reais do inquérito apreciativo, estou a utilizar algumas palavras, algumas frases que estão por baixo dos princípios do inquérito apreciativo, mas eu recomendo vivamente que consultem e vejam o site e olhem com detalhe para o que lá está escrito, e espero que a minha conversa sobre isto tenha sido um apetite para algumas pessoas. Eu acho que esta conversa é uma conversa sem fim, mas precisamos de pôr um termo. Eu gostaria só de fazer aqui uma ronda de saída ao Fábio e à Helena, e, enfim, quem tiver vontade de fazer um género de um check-out, que é algo que se faz, por exemplo, numa das práticas que se usa, que é o círculo, e que normalmente tem por base um diálogo entre partes que não têm supremacia umas sobre as outras, e que já é usado em alguns teatros de guerra. E, nesse caso, o círculo acho que é algo em que nós todos estamos de frente uns para os outros e podemos sair com a qualidade de um círculo, isto é, com o check-out, com como é que nós saímos desta conversa e como é que vamos seguir para o mundo. Bom, Gabriel e Helena, eu saio desfrutando, né, dessa conversa apreciativa, né? Além do que eu ouvi, né, me tocou bastante o que eu vejo, né, em cada um de vocês, em cada uma também, Helena, né, enquanto você fala, é como se um filme fosse passando diante de mim, com uma coisa assim, é um universo tão grande de experiências, possibilidades, conhecimento, e você trazendo tudo isso com muita leveza e com um sorriso largo, né, o tempo todo assim na tua fala, e como você fala, né, como um caminho que aos pouquinhos está se fazendo devagarinho e com muita humildade, né? Então eu aprecio demais assim estar na tua presença, te ouvindo e te vendo dessa forma, e sou muito agradecido, né, da sua presença nessa jornada da pedagogia da cooperação, né? E saio também, Gabriel, com uma imagem que eu tive de você quando vocês fizeram, né, o lançamento do livro na Feira do Livro de Lisboa, a primeira vez que eu te vi de corpo inteiro, né, vamos dizer assim. Como a gente começou a se conhecer nesse período da pandemia, nós não nos encontramos presencialmente, né? E a gente só se via aqui pela telinha. E aí eu vi várias fotos suas de corpo inteiro, e você é um gigante, né? Fisicamente também, né? Você é alto, né? E eu não fazia ideia, né? Eu tenho 1,90 m, né? E te vi aqui na telinha, assim, achando que você era menor do que eu. E sou. Mas não tanto. E acho que combinou muito, assim, né? Com a tua potência, né? Você assumir a realização desses projetos na Bambual Portugal com uma garra incrível e com essa determinação de fazer acontecer. Então, eu celebro aqui nessa nossa conversa esse reencontro, assim, de chegar mais pertinho de vocês e poder fortalecer ainda mais a minha caminhada, né, por essas trilhas da pedagogia da cooperação, né? Gratidão. Obrigado, Fábio.
Bom, para mim, com uma alegria muito grande e enfim, nem sei explicar o sentir que está presente quando ouço palavras tão bonitas e tão profundas, mas sobretudo a experiência talvez interna desta grande confiança no futuro por pessoas como o Fábio e o Gabriel, que são pilares e sinais ao longo do caminho que nos vão ajudando a perceber para onde é que faz sentido ir. Essa iluminação que trazem, para mim, vou levá-la, levo-a sempre e é com um sentido ainda maior de responsabilidade que vos ouço e que acompanho os vossos percursos, desta responsabilidade de sermos mobilizadores e de ajudarmos outros, pelo menos a pararem e a pensarem se a maneira como estão a viver é aquela que lhes faz sentido, que é aquela com a qual estão mais coerentes, mais alinhados com o seu próprio propósito e os seus próprios valores. E, portanto, saio com esta certeza renovada, reforçada, de que basta pôr os olhos em vós para sabermos para onde é o caminho. Muito obrigada por tudo o que fazem. Obrigado, Helena. Eu não podia deixar de mostrar que este livro tem o selo da Cátedra da Unesco, proporcionado por Helena Ambrujo. E é com este sentimento de paz e de missão cumprida ou em cumprimento, não sabemos quais são os limites das missões e não sabemos muitas vezes o que é que nós estamos a fazer no sentido em que as coisas às vezes são maiores do que nós e tomam proporções que nos ultrapassam e que nós somos uns meros contribuintes positivos para que alguma coisa cresça no mundo e neste caso vamos ao Portugal através de mim, através do Fábio, através da Helena e tantos outros, está aqui a contribuir precisamente para uma coisa tão simples que se chama paz, através da cooperação. E, portanto, que essa paz irradie para qualquer um de nós três e que persiga e que nos persiga durante o dia e pelos dias seguintes, quando terminarmos esta conversa. E fico, desde já, absolutamente grato pela vossa entrega e dedicação e disponibilidade para poderem estar aqui no tempo da vossa vida, que é óbvio que está sempre cheio de tarefas e incríveis trabalhos, e, portanto, eu tenho que celebrar essa dádiva que entregaram para estarem aqui e estarem aqui connosco a partilhar um pouco do que é a cooperação. Muito obrigado a ambos e até já. Até já.